Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Bem, nós estamos com uma mensagem muito abençoada que Deus nos deu, e eu gostaria de dividir essa mensagem com todos vocês que nos assistem agora pelo canal do YouTube. Essa palavra está no livro de Jeremias, capítulo 18. Eu tenho aqui duas Bíblias em inglês e tenho uma aqui em português para ficar fácil. Quando eu digo ficar fácil, porque a tradução na Bíblia NLT me despertou algo que eu não tinha visto ainda, não tinha meditado ainda. O livro é Jeremias, o capítulo é 18. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse versículo, ou esse capítulo e esses versículos, são bem conhecidos. Todo mundo, muita gente até comenta sobre a importância de ser quebrado de novo, de se humilhar. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu estava lendo a Bíblia, a tradução NLT em inglês, onde diz que quando o oleiro estava ali à roda, fazendo aquele vaso, o vaso não saiu do jeito que ele queria. Foi esse o ponto que o Espírito Santo me fez ver. Eu fico imaginando esse oleiro preparando, se eu posso chamar assim, a argamassa, preparando tudo, preparando a roda, se preparando para realizar uma grande obra, para fazer um vaso que fosse diferente, que não fosse um vaso como os outros vasos, uma obra-prima, algo que ele pudesse se orgulhar. E isso acontece com todos nós. Um jogador de futebol, muitas das vezes a gente o critica quando ele podia passar a bola para o outro, mas ele faz uma jogada de placa e ele quer concluir aquela jogada com o gol. Às vezes ele até perde o gol, né? Infelizmente ele até perde. Mas todo mundo quer fazer o melhor, quer conquistar algo assim que vá trazer uma satisfação. Eu nem diria impressionar as outras pessoas, mas ter a satisfação pessoal. E o que aconteceu com esse oleiro? Quando ele olhou o vaso, não saiu do jeito que o oleiro queria. Que tristeza. Que momento difícil. Você se dedicar, você se preparar e, de repente, o resultado não é aquilo. Às vezes isso acontece no casamento. A pessoa ela se prepara, já que o casamento não depende só de um, são dois. Muitos resultados na nossa vida não dependem exclusivamente de um, ou muitas das vezes depende de várias pessoas. E o que acontece? Quando há uma tristeza, um disappointment, estou usando um pouco do inglês, porque fugiu a palavra em português, quando você está desapontado com o resultado, muitas das vezes a pessoa ela para ali, ela desiste, ela não quer tentar de novo. Assim é na vida sentimental, assim é quando a pessoa abre o próprio negócio e não dá certo, assim é quando a pessoa faz um curso e é reprovada. Muitas pessoas que esperavam ter um resultado positivo, colheu um resultado negativo. Isso não é uma palavra para você falar assim, é normal a derrota. Não, a derrota não é uma coisa normal. Ninguém quer a derrota. Eu, por exemplo, costumo até brincar, embora eu não jogo porrinha, mas eu costumo até brincar que eu não aceito perder nem na porrinha.
A derrota não é uma coisa normal. Eu até falo sempre com Deus, eu ainda não consegui ver glória na derrota. Para eu te glorificar, eu tenho que vencer. Mas Deus me mostrou essa palavra aqui para poder dividir com você. Por quê? Porque aqui diz que o oleiro, quando o vaso não saiu do jeito que ele queria, ao invés de sentar e contemplar o fracasso, de contemplar a derrota e se amargurar, de repente procurar um canto, chorar, ficar sozinho, procurar conselhos ali, procurar outros derrotados para se consolar, já que a Bíblia fala que um abismo puxa o outro, né, ou traz o outro. Ele não fez isso. Ele pegou aquela argamassa, ele pegou ali o barro e modelou de novo. Não, peraí. Não é porque saiu errado da primeira vez que vai dar errado da segunda. Não, peraí, eu vou fazer de novo. E ele fez. Ele começou a modelar, e modela daqui, modela dali, até que ficou do jeito que ele queria. Meu amigo, esse é o propósito de Deus para você, esse é o propósito de Deus para todos nós. Deus não desistiu de você. Por que você quer desistir dos seus projetos? Por causa de um resultado negativo? Por que você tem medo de se casar de novo? Porque um dia o diabo destruiu o seu casamento, ou até mesmo você ficou viúvo ou viúva, porque o namorado foi embora, ou a esposa, ou a namorada. Não, meu amigo, não é hora de desistir de projeto, coisa alguma. É hora de você levantar a cabeça e refazer a sua vida. Quando Deus falou para o profeta, não posso eu, Israel, fazer o mesmo com você, porque como barro na mão do oleiro, assim é você, Israel, na minha mão. Então você está na mão de Deus, meu amigo. Ele não desistiu de você. Talvez um dia você estava servindo a Deus e por um descuido, você deu uma escorregada e vai ficar aí parado, vai ficar aí plantado, vai deixar o diabo ficar rindo da sua cara até quando? É hora de você levantar. A Bíblia diz que Jesus, ele é fiel e justo para perdoar se com a nossa boca confessarmos a ele o nosso pecado. Então nada pode te parar. Não tem pecado, não tem fracasso, não tem derrota, não tem inveja, não tem olho grande. Só você pode parar você mesmo. Esse foi o versículo, essa é a parte do versículo 4, que me chamou a atenção. A coisa não saiu do jeito que ele queria, mas ele não desistiu. E eu diria para você o seguinte: não desiste não, meu amigo. Não desiste não, porque aqueles que chegam até o final, esses têm a coroa. Mas tropeçou, caiu, mas levantou, meu amigo. Pior aquele que nunca tropeçou, mas sentou lá atrás e não levantou mais. Como é que ele vai chegar até o final? Fracassado não é o que tropeça, não. Fracassado é o que desiste. E Deus, ele está falando para você: levanta-te, põe-te de pé, porque eu sou contigo. Deus abençoe a todos. Geração de Davi, em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor